boa noite pessoal. Dantas Garagem na área mais uma vez. Passando para dar um alô para vocês, né? Claro, né? Não podia deixar de dar um recado de hoje. Se bem que por conta do horário eu não vou poder tocar, né? Estou no condomínio, não pode fazer barulho depois das 10. Mas eu estou passando só para deixar algumas curiosidades, né? Que nosso canal aqui ele é feito, né? O propósito dele é falar, abordar o assunto rock nacional e autoral. Então, aí eu tinha até dado uma pesquisada, né, tinha algumas perguntas em outro momento para mim que chegaram. Quando é que começou esse movimento rock nacional? O que ele quer dizer, né? Então, pessoal, no resumo, o rock nacional brasileiro, né, ele começou na década de 80, né? Logo após o movimento punk, né? Antes do movimento rock nacional, tinha o movimento punk, né? Que é o movimento que trazido da Inglaterra pelos Ramones, Sex Pistols, né? Essa galera aí que tinha como objetivo era criticar, né? Falar um pouco da situação do governo, né? A revolta, a insatisfação, principalmente no Brasil, que era a época da ditadura, 1970 por aí. Então, até toda essa década de 70 com a ditadura, o que aconteceu? Teve um movimento punk, né, que visava rebater, reclamar, criticar as questões, né, da nossa política, da questão da repressão, da censura, né? Então, 80 já começou com o movimento, o New Wave, que é a nova onda, né? Começou e também tinha essa proposta, né, de questionar, de criticar o nosso governo. Sempre funciona dessa maneira, né? O movimento rock é para isso. Boa noite, Gerald, já está aqui, ó, e não deixa eu gravar não. Se da outra live que a gente fez, né, foi ontem, foi quase que impossível, que ele tava demais, a gente não conseguiu nem gravar direito, mas é isso. Deixa eu ver aqui. Então, voltando aqui para o movimento New Wave, que foi no início da década de 80, né? E as bandas que se iniciaram nessa época, grandes nomes, e principalmente o Legião Urbana, né? Uma das bandas de maior nome da década de 80, que por conta do Renato Russo, que tinha muita influência de fora, ele viajava na Inglaterra, Estados Unidos, ele via, né? Hoje em dia é mais comum você viajar, mas naquela época somente as pessoas mais abastadas, né? Que tinham condição social ascendente, né? Melhor, tinham a possibilidade de viajar, conhecer uma nova língua, uma nova cultura. Então o Renato ele trouxe muito disso, né? Viajava e trazia essas tendências, ele via os movimentos políticos, ele via o movimento musical acontecer, né? Então bandas como Legião Urbana, Barão Vermelho, Titãs, Paralamas, né? Eram todos muito próximos, né? Então foi quando surgiu o movimento, né, do rock nacional aqui no Brasil. Então, deixa eu dar uma olhadinha, mais algumas curiosidades. E nessa época também teve várias outras pessoas que eu não citei. Por exemplo, Cássia Eller, Cazuza, gente, meu filho. Ele é um negócio incrível, ele não me deixa trabalhar. Vou ter que ter alguma maneira de prender ele para poder fazer a live tranquilo, sem ele me importunar. O dia é horrível. Ele é uma carência, é uma necessidade de atenção extrema. Para você que não tem, que diz que gato não é amoroso, pois está aqui, a prova viva, né? Que ele aqui é direto, que está no meu colo, não dá. Então, também nessa época de 80, uns nomes como Cássia Eller, né? Que ela ganhou muito espaço, ganhou muito nome, foi referência como uma das vozes femininas também. Apesar dela não ser compositora, ela é uma excelente intérprete, né? Tem muitas letras, né? Renato Russo, Herbert Viana, muitas músicas foram feitas, né? E oferecidas para Cássia Eller. Ela cantou, né? Ela cantou, então muitas ficaram bem conhecidas na voz dela, como Malandragem, né? Segundo Sol, e aí vai. Muitas músicas acabaram aqui tendo a identidade, incorporar a identidade da Cássia Eller, né? Então, eu só estou passando para tirar algumas dúvidas, falar rapidinho sobre o rock nacional. Claro que tem muito mais coisa para se dizer, né? Tem outras bandas mais antigas que nem que também surgiram desse movimento, então um pouquinho antes, como a RPM, que é do Paulo Ricardo, né? Então,
você tira aí como nossa história, né, é muito rica musicalmente no nosso Brasil. E também teve como que eu posso dizer? Só um minutinho, pessoal. Então, basicamente é isso. O movimento do rock nacional, ele surgiu como um instrumento de protesto, né? Para lutar contra a opressão, né? Na época da ditadura, né? Sobre você poder se expressar, falar o que você tinha vontade, dar opinião sobre a política. Era um negócio mais... tinha uma causa profunda, sabe? Tinha uma reflexão social, entendeu? Então, o rock nacional, ele tem essa vertente, né? Essa vertente, esse lance questionador. E muitas mentes brilhantes surgiram nessa época. Renato Russo é um deles, Cazuza. Para quem tem a oportunidade de assistir o filme, dá uma sacada, dá uma olhadinha, assiste para você ver o nível dos caras, né? Os caras escreviam, os caras tinham contato com o mundo de fora, os caras tinham referências realmente muito boas, né? Tinham um propósito. E trouxeram para o nosso país essa questão, esse movimento, né, de lutar, de questionar, né, de querer um país melhor, né, menos opressor, que valorizasse a voz dos jovens, que valorizasse a parte cultural, a música, né, enfim, as artes. Né, que a música sempre vai ser um instrumento de protesto, de manifestar seus sentimentos, de atingir pessoas, de fazer tendências, de mudar o mundo. A música muda o mundo, né? A música é um instrumento muito poderoso. Então, é basicamente isso, pessoal. Estou passando hoje bem rapidinho para não deixar de fazer a live e dar uma palhinha para vocês. Só que, e aí, dizer mais uma coisa. Eu estava comentando com os meninos da banda, né? Mais uma vez, para quem não me conhece, sou o Dantas, da Dantas Garage. E o que acontece? A gente vai se reunir na próxima semana, nos próximos dias, e a gente quer fazer uma experiência, a gente quer fazer um ensaio, né? Um ensaio aberto. A gente vai gravar, a gente vai colocar na live, ao vivo, né? Para interagir com vocês. A gente vai fazer um repertório, né? Em referência sempre ao rock nacional, essas bandas mais populares. Vocês vão ouvindo, vão comentando, vão pedindo e que a gente vai interagindo, para a gente poder se aproximar mais um pouco, mostrar para vocês a proposta do rock nacional e também o autoral. Né? A gente tem bastante música autoral, algumas gravadas, outras por gravar. Né? Inclusive até peço para você que segue a gente, vá no Instagram, né? Começa a conhecer nosso trabalho, veja as postagens, dá um pulinho no YouTube, né? Tem ensaio, tem show ao vivo, tem show acústico, tem tanta coisa e também no Spotify, para você ver as faixas já no pós-produção, né? já todas, né? já produzidas, já gravadas e lançadas. Aí você escolhe a tua plataforma, dá essa força pra gente pro rock nacional, entendeu? É o que eu tenho a pedir pra vocês. Não deixa eu morrer não, porque foi um movimento que começou tão bonito, né? Como movimento de protesto, de luta, né? De expressão. Então o jovem hoje ele esqueceu um pouco disso, ele vive outra realidade. Mas não deve esquecer de quem estava lá atrás, de como as coisas aconteceram. E aí fora que o rock nacional é riquíssimo, né? Músicas belíssimas, né? O Frejá, se escuta um Segredos, Amor para Recomeçar, Cazuza, né? Codinome Beija-Flor, tanta poesia, tanta música boa, com tanta influência legal, né? Que eu acho que não deveria morrer, deveria ser reacendido, né? Nessa geração de hoje, nessa época. Era muito massa você se reunir com 2, 3 amigos para ir para garagem, para pegar um violão velho, às vezes nem microfone, só no gogó, um carro, um instrumento velho lá para tocar e começar a fazer a música, né? Era muito bacana, porque na minha época era isso, a diversão da gente era isso, se encontrar com os amigos para discutir, ouvir aquela música massa daquele teu cantor, daquela banda favorita, tentar fazer igual, ensaiar, era muito legal, tá? E eu sinto muita falta disso, você não vê hoje. Hoje não é mais comum, você pega os jovens de hoje, não tem mais essa, por causa da tecnologia também, tudo celular, tudo na mão. Tem essa questão de, eu quero estudar um instrumento, eu quero formar uma banda. E foi assim que surgiu a Dantas, é até o motivo do nome da banda, Dantas Garage, né? Porque
as bandas surgiram na garagem, né? Muitas bandas daqui e de fora, tem influência também, né, do rock internacional, porque muitos desses caras, das grandes bandas, nasceram na garagem de casa, reunindo com os amigos e trocando aquela ideia, e de repente bandas como Nirvana, né, bandas como U2, Guns N' Roses, tantas bandas surgiram, mais um Silverchair, surgiram nessa pegada, entendeu? E não foi diferente, não é diferente aqui, esse movimento que chegou na década de 80. E a gente faz isso, fez isso, né, na minha geração. Então, voltando para o que eu estava dizendo, a gente vai se reunir na semana que vem. Não sei se vai ser lá que a Dantas Garagem também tem uma garagem, viu? Lá aqui em Fortaleza tem uma garagem que a gente ensaia. Vocês vão até ver no YouTube, no Instagram, se vocês derem uma olhadinha, alguns ensaios lá, né? A gente tirando o som, montando, fazendo nossa reunião aí semanal de ensaio. A gente vai fazer, né? Não sei se ainda na garagem ou se no estúdio, né? Tem que ver a parte do som, da captação, se não vai ficar muito alto, estourado para vocês. Até porque tem que ter interação pra gente conversar. Vocês vão pedir música, vão perguntar sobre a banda, né? E a Dantas Garage, apesar de ser atual, né, de 2020, mas eu já sou músico há muito tempo, né? Desde meus décadas de 80, né? Já era nascido, claro. Não, para 90. A minha influência é 80 90, né? Então, eu sempre toquei, né? Desde cedo na igreja, né? Procurei estudar música, procurei aprender. E aí a gente foi sempre crescendo com esse som e com essa vivência musical. E passei por outras bandas antes de chegar na Dantas Garage, né? Bandas como Yellowstone, que a gente fazia cover de Oasis, de Smiths. Então a gente tocava um som gringo, né? Um som mais inglês. E depois de lá eu passei, né? Lá, na época eu não cantava, não era o cantor, eu não era o front, né? Eu tocava ainda percussão, tocava o contrabaixo e tal. E passei por outra banda chamada Banda The Vibes, que era um projeto meu, do amigo meu, Diego. A gente fez um som muito legal, né? Que era mais pro surf music. Passei por várias vertentes, né? E depois Banda Celestina, que era cover do Raimundos. Então teve todo esse processo aí, Raimundos e Mamonas Assassinas, né? A gente, até hoje essas bandas que eu citei, elas, exceto a Yellowstone, né, que já deu uma parada, mas as outras ainda coexistem aqui, elas estão atuantes, né? E depois eu resolvi partir somente para o autoral, foi quando eu passei 2 anos seguidos, né? 2022 e 2023, né? Eu passei gravando, né? Colocando as minhas ideias, as músicas que eu tinha, meus letras que eu tinha em mente, tirando do papel e fazendo, concretizando, fazendo com que elas realmente ganhassem vida. Então foi um trabalho muito bacana que eu fiz, né? A gente, junto com parceria com alguns músicos, amigos que eu tenho, né? E o Ítalo Bruno Titi, né? O dono do Árvore Music, que antes era o Comum Estúdio, hoje é o Árvore, né? Muita gente deve conhecer. Então a gente passei 2 anos me dedicando às faixas. Então, tanto que vocês vão ver lá no Spotify várias faixas da gente gravadas já. Então, e a gente pegou, né, eu peguei na época, né, além de estar fazendo os autorais, vou fazer também os covers, né? Então, a gente tem que ter essa bagagem para saber qual a tua origem, né? Então, a Dantas Garagem saiu do papel e virou, né, algo palpável, né? Tocava real. E é isso, então na estrada aí, graças a Deus, né? Participando de eventos, saindo bastante e com músicas para gravar ainda, viu? Tem uma lista grande, acho que daqui para o ano que vem vai sair muita coisa ainda. Eu quero agradecer meus amigos, né, que hoje fazem parte da banda oficial. Sou eu, Denis Doutor no vocais, é o Alan Regis, meu baixista e violonista, né? A gente tem também o Paulo Matheus, que é meu baterista, e o Pedro Augusto, meu guitarrista. Então, a banda Dantas Garagem é feita por 4 pessoas, né? 4 cabeças aí, que interagem toda semana, a gente sai e troca as ideias e tenta fazer o melhor sempre para vocês, né? Os pessoal, basicamente é isso. Eu estou passando hoje para dar essa palavrinha, né? Não vou tocar agora por conta do horário, né? Não tem como eu passar um som aqui, por causa do condomínio, mas só vou deixar a mensagem e dizer que semana que vem a gente vai organizar, vai fazer isso sim, entendeu? Esse ensaio aberto para vocês, aí vocês vão interagir. Vou levar um pessoal também para ficar na filmagem, vocês vão conversando, a gente vai interagindo e a gente vai fazer um ensaio bem legal, viu?
né, tiver ideias, sugestões de música que vocês queiram, eu quero a música tal do Legião Urbano, eu quero aquela música do Biquíni Cavadão, toca aquela do Frejá, pô, o Cazuza é tão legal, eu quero o Cazuza. Então a gente vai, vocês dão as ideias, a gente faz nos comentários, tanto aqui quanto no YouTube, a gente faz esse aparato e a gente faz esse ensaio bacana, né? Aí se ficar legal na garagem, continua na garagem. Se ficar, depois a gente tenta fazer no estúdio, regula o som, joga para vocês, fica legal, vai fazer de novo no estúdio. E assim a gente vai interagindo, vai trabalhando para fazer o melhor, beleza? Viva o rock nacional, viva o rock autoral, viva Dantas Garage, viu? Obrigado, pessoal, boa noite e até a próxima. Valeu!